Vamos lá então, agora tô gravando aqui para vocês mais um vídeo de história. O que eu queria falar sobre a matéria de história, tá? História tem muitos nomes, tá? Por exemplo, tem nome dos conflitos, nome das guerras, nome das pessoas que participaram desses conflitos, né? Nome dos heróis que conseguiram mudar a história e muita data, tá? Nós, por enquanto, não vamos ficar nos apegando a esses nomes e datas, tá? O que vocês estão vendo em história agora no 4º ano, no 5º ano, vocês vão ver de novo no Fundamental 2 com mais profundidade, tá? E aí também vai ser pedido de vocês, né? Que vocês decorem esses nomes, essas datas todas, tá? Por enquanto, agora aqui no 4º ano e nesse ensino à distância, nós vamos entender o que aconteceu naquela época e naquele lugar. Isso é mais importante para nós do que os nomes das coisas, do que ficar decorando os nomes e o ano das coisas, tá? Então agora eu vou fazer um vídeo para vocês sobre essa página aqui, 38 do livro de História, Revoltas do período colonial e o que aconteceu lá em Minas Gerais com relação à mineração, à retirada do ouro da terra, tá? Então vamos lá. Nós já estudamos, né, que os portugueses chegaram aqui no Brasil e ficaram muito felizes com o que eles... O livro não quer parar aqui, de novo. Eles ficaram muito felizes com o que eles encontraram. Porque o nosso país, gente, ele é um país rico. O nosso solo, tudo que se planta aqui no Brasil se dá, tá? Nós somos um país de terra plana, não é um país muito montanhoso, de montanhas. Então, isso é muito bom para o gado também, porque para a carne do gado ser boa, o gado ele tem que pastar num solo reto, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui e viu aquela vegetação, o pau-brasil, né, muita plantação, eles enlouqueceram, né? E o objetivo deles sempre foi ganhar, né, ganhar dinheiro, ganhar lucro com as riquezas que eles viram que tinha no Brasil, tá? Por exemplo, né, nós já estudamos, foi plantado a cana-de-açúcar, foi feito o comércio desse açúcar, foi plantado também ao longo do tempo o café, foi feito o comércio do café, né? Quando a tia fala o comércio, eu tô falando a venda do café, a venda do açúcar. Então teve a plantação, teve a venda, tá? E assim foi, né? Teve o pau-brasil, né? Que eles descobriram que da árvore pau-brasil saía a tal da tinta vermelha. Então, eles foram descobrindo, né, a vegetação aqui no Brasil, foi plantando, foi comercializando, e eles sempre ganharam muito com isso, tá? Com as nossas riquezas. Muito bem. Com o passar do tempo, foi descoberto que em Minas Gerais, né, aqui no Brasil, era a região do Brasil onde se tinha mais ouro. Quem descobriu foram os bandeirantes paulistas, ou seja, os paulistas que moravam aqui em São Paulo. Aqui em cima a gente fala, tá? Porque tinha na época os paulistas que moravam lá na praia. Quando a gente vai pra praia, a gente fala, vou descer a serra. Por quê? Porque a gente vai lá pra baixo, onde tá o litoral. Então lá era plantado o açúcar, por exemplo, nos litorais do Brasil, Pernambuco, né? Nós já estudamos isso. Mas havia os paulistas que viviam aqui em cima,
vamos dizer, de São Paulo, subindo a serra. Eles eram chamados de bandeirantes, né? E na época, aqui em São Paulo, não tinha muito cultivo da plantação. Então, eles ficaram procurando um jeito, né, uma forma na natureza de ganhar dinheiro. Então, foram os paulistas, os bandeirantes, que descobriram que em Minas Gerais era o lugar do Brasil que se tinha mais ouro ali no solo, tá? Só que quem comandava, quem governava o Brasil naquela época eram os portugueses, certo? Bom, muitos portugueses, muitos paulistas foram para Minas Gerais e começaram a trabalhar no garimpo, né? Chama garimpo o trabalho de você tirar o ouro da terra, tá? E eles começaram a trabalhar no garimpo, né? E chama-se garimpeiro a pessoa que trabalha tirando lá o ouro da terra. E eles começaram a trabalhar. Os portugueses muito espertos, o que eles fizeram? Eles fizeram casas de fundição. O que era casas de fundição? Tipo uma fábrica. Hoje em dia a gente chamaria de uma fábrica, de uma indústria, onde se derretia o ouro, tá? E fazia aquelas pedras, aqueles blocos, tijolos de ouro. Porque quando a gente retira o ouro da natureza, gente, ele não vem bonitinho pronto. Ele vem com um pedaço de terra, então ele tem que ser limpo, né? E depois derretido. Assim são as pedras preciosas também, né? Vamos supor, tira uma esmeralda lá do fundo da terra, ela vem com rocha, ela vem com um pedaço de terra, ela tem que ser limpa para poder comercializar ela, tá? E aí o que acontece, né? Os paulistas e os mineiros começaram a trabalhar nesse garimpo do ouro, mas quem governava eram os portugueses. Então eles fizeram essas casas de fundição onde derretia o ouro, fazia os tijolos de ouro, né? E para poder comercializar, vender esse ouro, trocar, enfim, tá? E aí, o que eles fizeram com os trabalhadores? Além de cobrar muitos impostos naquela época, que depois a gente vai estudar isso, além de tudo ser muito caro lá em Minas Gerais, o que eles fizeram com esses trabalhadores? De todo o ouro que eles pegavam, né? Então, era levado para essa casa de fundição, feito as barras de ouro. Esses trabalhadores tinham que dar a quinta parte para o governo português, né? Como mostra aqui no livro, ó, né? Então, eu sou garimpeira lá, e aí eu peguei todo o meu ouro, ele foi derretido, e eu tenho que dar a quinta parte para o governo português, que não trabalhou e não fez nada para pegar esse ouro. Então, isso gerou um conflito, uma revolta, né? Como nós já falamos lá na nossa sala de aula muitas vezes, antigamente tudo era resolvido com conflito, com uma guerra, tudo tinha morte, era o jeito que eles tinham de resolver as coisas, tá? E aí esse conflito, essa briga aí pela essa quinta parte do ouro, né, ela foi comandada por um homem chamado Felipe dos Santos, tá? Então, tudo isso aconteceu lá em Minas Gerais, na cidade que hoje é chamado Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? Mas que antigamente era Vila Rica, tá? E tudo isso aconteceu lá em Ouro Preto, tá? Em Minas Gerais, antigamente chamada Vila Rica. Então esse movimento, essa briga que eles tiveram, esse conflito que eles tiveram por causa do ouro, foi conhecido como a Revolta de Vila Rica ou a Revolta de Felipe dos Santos, que foi o homem que comandou, tá bom? Então, até já já!